enxugando lágrimas. Para, queridos. É que depois dessas orações, dessas bênçãos, dessa palavra poderosa, não tem como, né? A gente ficar... e Jorge Bernardo aqui nos derramamos na presença do Senhor. E é que a gente estava comentando, Deus né? É demais. Ai, assim é muito que bom. esse olhar amoroso do Pai. É o que nós temos. Sem a gente merecer nada, esse olhar tão terno, tão doce, tão papaizinho para os filhos. É esse olhar que a gente precisa ter para o próximo. Verdade. E que a gente... E é tão lindo, porque é o seguinte, a gente não merece. Graças E a Deus. é graça dele. E Deus, eu creio que Jesus o tempo todo quer comunicar isso pra gente. Meu filho, você não precisa pagar nada pra mim. Eu paguei pra você. É como se nós recebêssemos uma herança, Neide. Você recebeu, digamos que seus pais chegaram com você e disseram assim, Neide Pires, está aqui a sua herança. Nós estamos deixando aqui num testamento para você essa casa. Aí você chega e diz para os seus pais assim, pai, mãe, senta aí, eu quero pagar de novo a casa que vocês já pagaram e já compraram. Já pagou tudo. Né? Quando eu faço um voto, eu estou querendo pagar de novo que Jesus já pagou, gente. Exatamente. Entendeu? E ele está dizendo assim, não é para você pagar nada, é para você desfrutar. Entendi. Eu sofri para você ter abundância. Eu sofri para você ter saúde. Eu paguei para você hoje viver em liberdade. Pagou um alto preço. Gente, eu vou fazer uma comparação, que ela é Fala. muito singela, muito bobinha, mas é mais ou menos isso. É a mesma conta que você... É a mesma coisa, você tem uma conta no banco que está lá com R$1.000 de saldo. Aí, você sabe, porque alguém já te disse que você tem esses R$1.000 de saldo lá. Aí... Tu, em vez de fazer um chequezinho e ir lá e descontar, ou passar o cartão e digitar tua senha, tu fica... Eu vou fazer um voto. Eu preciso de pegar dinheiro lá na minha conta. Aí você se descabela. Mas você já não sabe que tem aquele valor lá pra você? Vai lá. Vai na tua segurança. O Vai nome lá. disso é graça. É de Deus. graça. A gente precisa falar mais da graça, sabe? Sim. Entender mais. A gente fala muito de pecado. E outra coisa... A gente vive falando de Graça pecado, de pecado, Deus, pecado, julgamento, condenação, julgo. Gente, já tem o diabo E ao que invés condena, o de dia focar inteiro. na graça, pra gente entender, tem muito crente que está desnutrido na sua vida com Deus, porque foca muito em outras coisas que não na graça, na fé em Deus. Exatamente. Aí fica com uma vida espiritual ressequida. E, por outro lado, existem outros que acabam também fazendo a vida espiritual um ritual. Um ritual. É religiosidade. E esquece dessa simplicidade da graça. Mas desse colo que você Por tem. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Às vezes a gente se pega sendo muito, querendo falar com eloquência com Deus, inventar palavras para... A gente se pega nisso. Ficar no silêncio, né? Muitas Aí eu vezes. falei, mas isso não tá simplicidade. certo esse negócio. Aí o que de uns tempinhos, acho que tem a ver com o espaço feminino, tá? De uns tempinhos pra cá, às vezes eu sento assim na minha cama, quietinho. Você acha que o pai não tá te vendo? O que você tá fazendo ali? Eu vim aqui falar contigo, eu tô aqui falando contigo. Mas eu queria te ouvir. Eu tenho aprendido a ficar um pouco em silêncio na presença. Gente, como isso tem me alimentado, como isso tem mudado a configuração do meu relacionamento, da minha intimidade com o pai. Porque, Tosa, é o seguinte, todos nós passamos por momentos difíceis. Nossa Estamos amiga, aqui, né? a gente estava conversando aqui antes, né? Todos nós passamos momentos difíceis. Mas é em conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. E o conhecer faz a gente ter um outro olhar sobre as circunstâncias. Conhecer esse Deus lindo, conhecer esse paizinho carinhoso com a gente, faz a gente ter esse olhar. Só que nós precisamos pedir a Deus um olhar para o próximo. Verdade. Porque o outro está passando na prova também. O outro também está passando na luta também. E às vezes é muito mais fácil de apontar o dedo e julgar do que ter eu esse olhar de acolher, misericórdia, de acolher, do abraçar, acolher. Gente, hoje eu vivi algo assim, uma irmã nossa, da nossa igreja, a gente passou por um vento e nesse vento ela se desviou, e se desviou mesmo. Fez N coisas, casou com um homem casado, assim, tudo que você pensar de problema ela arrumou pra vida dela.
E aí ela me liga ontem. Eu falei assim, Marilena, amanhã cedo eu tô lá na igreja porque eu quero ir orar amanhã. Ela, ai, posso ir? Eu falei, deve. Vai lá. Aí ela veio tão humilde, tão envergonhada. Eu vou perguntar pro pastor se eu posso voltar. Eu falei, minha amiga... Ó o paizão. A gente tá aqui para te receber. Quantas vezes Vinde você a mim, precisar? vinde a mim, vinde a mim. Conta Jesus. comigo. Vinde. Vem comigo. E ela é toda temperamental. Ela voltou há um tempo atrás, no final do ano, mas voltou aqui. Olha só. Eu não abro mão do que eu fiz, porque eu tô certa, porque isso, porque aquilo. Hoje ela voltou tão quietinha. Assim, o Espírito Santo trouxe, Jesus a trouxe para a igreja. Para poder ouvir palavras de amor, porque ela estava carente, ela estava sozinha, ela precisava. Como aí, se a gente não está sensível, você vai com o dedão. Exatamente. Se você não está sensível ao Espírito Santo, tu vai com o dedão na cara. Você falou uma coisa que eu acho interessante. Eu tenho visto a visão das pessoas, de modo geral, a gente de fora, assim, a gente vê pessoas muito carentes. Né? Carentes da palavra, carentes de Jesus. E a gente vê um exemplo muito prático disso são as redes sociais, né? Só foto bonita, maravilhosa. Às vezes a pessoa tá quebrada ali, mas bota aquelas coisas que é passar que tu não alto, sabe? Né? E a gente também, como esse olhar de misericórdia, a gente tá só muitas vezes apontando o dedo, julgando. Eu tenho pedido para Deus isso também, para ter esse olhar de misericórdia para com o outro. Eu tenho pedido. A gente sabe que muitas vezes a pessoa não é nada daquilo ali, né? Aquilo ali é uma fachada, mas quanta gente não vive de fachada? E quantas vezes nós também nos mantemos na fachada? A gente está bem, a gente não se mete, né? Então, assim, quantas vezes nós vivemos nessa fachada sem querer meu Deus falar do do céu! outro? Eu lembro dele. Olha só que coisa boa! Eu parei também. Eu paro mesmo, eu paro. É muito querido, eu tenho que falar com ele. Não é possível, gente! Amigo! Eu parei de falar com o Xandão. Você tá, tudo bom? Coisa boa de ver aqui. E Muito bom te ver aqui, Xandão. E a Neide Pires fez Eu tava devendo uma visita, né? Que bom. Como a gente tá gravando, Deus eu te tenho que falar abençoe. com a Mar. Vou Tem perguntar. que, tem O Rodney que. não falou que tu tava aqui. Deus é bom que bom. demais. Como é que você tá? Tudo bem? bom? Bom te ver. Beijos. Ai, gente, coisa Posso boa. Pode. Nossa, pode comer agora, a casa é nossa, né? Ai, que bênção. Então, Ai, bom rever, amigo. Pode dar a volta que aqui. bom. Que bom, gente. Deus te abençoe. Pra você também. Obrigado aí, boa noite. Nada, querido. Deus te abençoe. Esse é nosso espaço. Esse é o nosso Viu? espaço, é Nosso assim, a gente espaço. recebe os amigos e tal. Estamos em... Agora, gente, esse negócio é muito interessante, essa coisa da gente ver o outro, né? Que visão é essa que a gente está tendo da outra pessoa? O Xandão é uma dessas pessoas que passou por aqui. Verdade. E eu me lembro perfeitamente, logo no início, 2005, Espaço Verdade. Feminino aqui. E ele foi uma das pessoas que ele mesmo disse isso com os lábios dele, esse cinegrafista que você acabou. Por isso que a gente fez esse momento aqui. Porque quando ele estava aqui, naquela época, ele, cinegrafista, um profissional, quando ele se deparou com o conteúdo que ele iria trabalhar, ele meio que desdenhou, ele meio que, né? Bom, é um trabalho, deixa pra lá, deixa quieto. E aí ele, ouvindo as orações, ouvindo a palavra, foi altamente Foi tocado. impactado por essa palavra, fez uma grande, e faz até hoje, uma grande diferença na vida dele. Só volta aqui por conta disso. Porque senão ele nem eu não. Outros Quero também nem naquela saber. época também foram impactados e hoje Não estão é? no Senhor. Estão no Senhor. Por quê? Trabalhando Porque com a no gente. momento em que eles estavam aqui fazendo esse trabalho, eu sei que o Samuel, o Marrom, o Supermax, o Bruno, todos eles ouvem essa palavra e em algum momento também essa palavra assim, poxa, ai que gostoso, que bom, eu sei que Deus cuida de essa mim. palavra que acolheu. Porque ela é para todo mundo que está aqui, né? É assim, poxa, que bom saber que eu posso contar com Deus. Né? E que não tem ninguém me julgando, e que não tem ninguém me olhando com um olhar. Eles não foram julgados, passaram por aqui, receberam a palavra, ela ficou como uma semente boa que está sendo trabalhada no coração deles. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Então essa forma de olhar para o outro, assim, né? Você pode
Deus te ama tanto quanto me ama. Verdade. Sim. Né? E isso é lindo, olhar para o outro assim. Tem é aquela tão coisa lindo. de eu tô por cima, você tá por baixo, aquela coisa de igual. O que a Bíblia fala, acho que é compartilhar o sofrimento do outro, né? Exatamente. Tá lá junto. É que a diferença, Neidinha, eu já ouvi uma frase assim, eu acho que é bem por aí. Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem mais. Mas ele ama, buscar a Deus do que Mas ele não mesmo faz aqueles que acepção. preferem não são Ele melhores. Faz, a São, Bíblia diz que ele não faz de jeito acepção. nenhum. Mas pode ser que as pessoas não tenham noção de Deus. E aí, mesmo aqueles que não o preferem muito, digamos assim, usando o termo que a Adriana usou, eles são tão amados quanto aqueles que preferem. Aleluia. Com certeza. Isso se chama graça. Aleluia. É graça. Né, Neide? E qual é a diferença Quantas dos vezes dois? a Neide... O que você vai desfrutar disso. Aquele que prefere mais vai desfrutar mais do companheirismo, da amizade, da parceria com Deus. Mas isso E não aquele- invalida o amor. Não invalida o papai, amor. que é Não invalida. Mas você sabe o que eu tô querendo aqui, Grande, Joyce? enorme. Eu tô querendo colocar na boca desse irmão, dessa irmã, que às vezes não foram despertados nisso, o gostinho de quero mais, aquele negocinho, eu quero isso pra mim. Eu quero, eu sei que Deus tem um amor, então deixa eu me chegar a Ele pra comer essa sobremesa que as meninas estão falando. Mas às vezes, você sabe, Adriana, Neide, Joyce, amiga de casa, às vezes a gente acha que o outro deve preferir Deus ao nosso modo. Claro. Né? Às Cada um vezes a tem gente seu acha jeito. que alguém é mais chegado a Deus, mas esse parâmetro é nosso. É. Então eu acho assim, não, Joyce deve ter uma comunhão com Deus. Eu crio o meu parâmetro. É muito espiritual, aquela mulher de Deus. Olha, eu acho que fulano deve gostar mais de Deus do que Beltrano, porque segundo os meus parâmetros, a aparência dela, Amiga, o jeito abre dela parênteses. orar, isso Só não tem Deus nada a conhece ver. nossos Isso é vales. Isso é Você religião. não é de entendendo? verdade. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Só Você Deus. pode estar lá cheio de caras e bocas, cheio de indumentária e o teu exterior todo e supondo que você é íntimo, coladinho com ele. Nada a ver. E não é nada com nada. Então, você sabe o que eu Claro, penso, Adriana, e Neide e Joyce, você de casa? Eu penso o seguinte, que eu não posso achar que alguém prefere Deus mais que outro, mais que outro, mais que outro. Eu tenho que deixar cada um viver sua própria experiência com Deus. Sabe por quê? Porque tem uns assim que são tão quietinhos. E a gente nem sabe. Eu acho que eu nem consegui me expressar direito. Não, Na eu não tô te verdade, corrigindo, não. Eu na não tô te corrigindo, não. Eu não tô te corrigindo. É porque Eu só tô querendo aqui acrescentar que a gente não tô te corrigindo em absoluto. Eu só tô querendo acrescentar aquela questão da gente, da visão que a gente tem. Entende? Eu tô aproveitando o gancho aí que você tá falando. Do que você falou, muito bem colocado. Mas eu tô só querendo pegar um gancho assim, para você de casa não achar que, poxa, eu amo o meu Deus. Eu o amo, mas é que ninguém vê. Mas sabe? é individual, porque assim, Deus respeita Não as suas é corrigindo o que você está particularidades. falando, não. É só que assim, essa coisa de apreciar Deus, de ser íntimo de Deus, porque- que isso é tão... Muitas Só vezes ele você sabe. não sabe comunicar Só isso. ele Sabe qual é? Eu só quis dar esse toque porque eu sei, pelo que eu tenho visto, mesmo nas igrejas nossas, os irmãos que a gente tem convivido, no meio da multidão dos filhos dele, existem pessoas que, claro, que amam a ele, mas elas não se aplicam em se relacionar e acabam perdendo a doçura desse relacionamento e se preocupando mais do que devia, e sofrendo mais do que devia, e alcançando menos do que podia, entendeu? Mas Claro. vai ser É tudo só, no Kairos é só de pra ver se a Deus. gente Claro. consegue. E tudo no- Eu não sei, às vezes o Kairos de Deus, a gente vai ser instrumento do Kairos de Deus na vida de alguém, porque eu vejo isso na minha vida. O espaço feminino trouxe isso pra minha vida. Trouxe eu, pra mim, querer descobrir mais dele. Legal. E esse descobrir mais dele tá me trazendo tanta
tanto sabor e olha que eu tô passando uma fase difícil na minha vida, mas isso está me trazendo tanto tempero para minha vida, tanto amor. E eu falei para Joyce, falei para Márcia também hoje que eu tô de love com Deus. Que bom. E é isso que eu queria que a minha amiga lá de casa, que às vezes está se sentindo vazia, às vezes está se sentindo fraca. Quer ver? Eu vou pedir autorização para a minha assistente de direção, Daniela Azevedo. Posso, Nete? Claro. Posso, Daniela Azevedo? Deve. É que assim, uma vez eu fui num evento que a Dani foi comigo. Eu fui pregar no evento, a Dani foi comigo. E a mãe da Dani também foi. Aí a mãe da Dani chegou e falou assim, ai, pastora Márcia, eu queria tanto que a Dani fosse, assim, ela não fosse só de domingo na igreja, né? Fosse os outros dias também, mas ela trabalha e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei com ela e falei assim, todo querida, a tua dia, filha, todo dia ela tem a palavra com ela. Lembra disso, Dani? Aí a Dani ficou olhando assim, ficou rindo. Aí a mãe ficou assim, não tinha se dado conta. Claro. Do contato da Dani Com certeza. com a palavra e com o efeito dessa palavra diariamente ali no estado dela. É porque pra gente, para muitas pessoas, estar com Deus é estar na igreja, né? E não lembro que a nossa vida devocional diária, nossa vida com Deus é uma coisa... Não, a Bíblia diz, eis estarei convosco estilo de todos vida. os dias até a consumação. Nós temos a habitação do Espírito Santo em Então, nós. assim, tem tanta gente que não vai... somos tem casa ido, de por algum motivo Deus. não pode ir. E tem essa presença, tem o Espírito Isso é Santo ali muito na... poderoso. Não é, a gente, essa relação da igreja com... Tá com Deus, tá na igreja, não é muito E isso. a gente está falando aqui dessa questão do como a gente olha o outro, né? Aí entrou nesse aspecto de olhar sobre... Olhar o aspecto que se a pessoa é ou não tem uma vida com Deus. A gente está aqui incentivando você a apurar o teu olhar e a deixar isso acontecer de uma forma correta. E não distorcer as imagens das pessoas. Não, fulano não é tão crente, Beltrano não é. Não, Beltrano, você não é colado com Deus, não. Não, ele é tão espiritual que ele sabe diferenciar o joio do trigo. Eu, hein? Ele é tão espiritual que ele é fiscal do... Fiscal da salvação? Não, fiscal Jesus nos chamou para dar frutos, né? Ele não dá fruto, não. Ele é fiscal do pomar. Ele fica... Boa. Fiscal do pomar, nunca tinha ouvido mais. Quer ver? Olha só, esse negócio de... Às vezes as pessoas falam... É muito engraçado isso, né? Eu acho tão engraçado. Não, fiscal do Eu pomar acho que foi Deus tudo. deve se divertir bastante com a gente. Total. Ele deve achar assim, a gente muito engraçado. Porque porque assim, às vezes a gente tem umas paradas assim doidas e acha que pode pegar Deus e colocar ele assim dentro de uma caixinha e falar assim, só é de Deus se for isso aqui. Meu Deus. É uma coisa assim, ou seja, quanto mais distante da Bíblia, menos de Deus a gente conhece, né? Aí é engraçado, você sabe o meu momento de oração, sabe onde eu faço a minha reunião de oração com Deus? Eu me reúno com Ele pra gente bater um papo? Adivinha aí? Banheiro. Não, Caminhando. quase, tá quente. Quarto. Não. Correndo. Minha reunião de oração é minha corrida. Minha corrida, eu ali, tudo de bom. Você sabe que às vezes eu tô dirigindo e eu tô também ônibus, ligada. Nossa, dirigindo. Teu ônibus, né? Ônibus, Então, mas assim, cada um encontra, O seu timer. sabe? Então é muito legal, Não é porque... como respirar? Né? Eu ouvi uma frase, estava no Facebook ontem, que a oração, esse bate-papo tem coisas com boas Deus, também, tem. viu? Esse bate-papo com Deus, a oração, ela é para aquele que é espiritual, assim como a respiração é para o natural. Esse bate-papo com Deus, ele faz parte da nossa vida, é como respirar. Verdade. É como respirar. Aí, nessa minha Pessoal, corrida hoje, né? Eu tava lá correndo, Você é tava atleta. pensando... Não, Ela é sou atleta, atleta, não. é Eu sou poderosa. eu sou amadora. Você faz mais de 5 quilômetros, amiga. Você é atleta. Eu só Você já dá pra faço fazer assim. aquela mini maratona. Eu sou só assim, eu sou divertida, assim. Aí, Eu 5 já tô com a língua... Depois, 5 quilômetros eu tô com a língua pra fora. Aí, Isso é qualquer coisa, mas pra isso... Não, mas eu ia convidar vocês para participarem do meu grupo de oração. Ah, Vamos sim. correr? Eu vou. vou. Quero Vamos voltar. lá, Samuel, correndo. Que é Grupo de oração. Não tá podendo muito. Olha, não senti firmeza não. Senti firmeza não. Acho que ele quer correr. Essa oração, eu não tava... Olha o convite
ela tá chamando a gente pra ser maratonista. Não, eu tô chamando vocês pra orarem, pô. Isso. Vai, Goiama, ó, a situação é a seguinte. Eu tava lá na minha corrida, pá. Ó, o Supermax, ele não vai correr, ele vai flutuar. Ele vai voar. Tan, taran, tan, tan, taran. Isso aí é o quê? É Super-Homem? Super-Homem. Não, é Indiana Jones. Indiana Jones! Meu Deus do céu! Esse é um outro programa. Indiana Jones. Ô, Jesus, dá vitória pra essa apresentação. Vitória pra essa turma aqui. Esse é Super-Homem. Aí eu tava lá na minha corrida hoje, né? E tava pensando nesse assunto hoje, né? Sobre essa questão da gente, esse olhar. Olhar do outro. Esse olhar para o outro. Para o outro. Olhar para o outro. Será como é que tá a nossa visão? Eu fiquei pensando, Senhor, como é que tá a minha visão a respeito das outras pessoas? Será que tá distorcido? Será que eu tô vendo? Aí o pai falando comigo o seguinte, vou contar o nosso papo, tá? Aí ele falou assim, filha, tudo passa pela pureza. Tudo passa pela pureza no seu coração. Do coração. Que lindo. Aí eu, poxa, pai, mas o negócio é que às vezes a gente não vê muita pureza dentro da gente, né? Nesse caminhada de santificação, de saber como é que um santo pensa, como é que um santo vive. E o pai falou assim, só que a questão toda é que a minha vida em você, a questão toda é essa, a minha vida em você faz você viver dessa pureza toda vez que você se dá conta disso. Perceba-se pura. Creia que você é, na minha natureza, pura, para poder enxergar. Porque a pureza te cura, filha. Minha pureza te cura, te limpa. E aí eu, ali caminhando, e ele me fez lembrar. Lembra de quando eu disse que bem-aventurado são os puros porque eles verão a Deus? Sabe como é que você deve ver o outro? Em pureza? O filtro sou eu. Eu estava conversando com a Dani. O filtro é Jesus, e quando eu olho o outro, através desse filtro puro, eu consigo enxergar o outro límpido, com clareza. Sim. Mesmo que quando eu olhe com essa pureza toda, eu veja realmente o outro como ele é, falho, complicado. Só que essa pureza de Deus me faz olhar toda essa falha, toda essa complicação, como uma oportunidade enorme de abençoar. Aleluia. E é isso que Sabe, de ajudar. É esse Amiga, olhar que vai... Não esse com olhar de gancho. discriminação, mas de Não é. misericórdia, de estar ajudando, de Sabe estar... o que eu vejo? Aí eu fiquei tão esse feliz olhar com é o que tem que pai. filtrar pra você Sabe, o na seu hora a minha comportamento. cabeça começou a Não, mudar. eu em casa também estava assim, pensando muito lindo. sobre isso. E me veio aquele versículo, né? Melhor é dar do que receber. Perfeito. Por que muitas vezes nós nos frustramos com o outro? Porque o nosso Porque a gente olhar vai está receber para muito. receber. A expectativa. Às vezes Em até a receber. pessoa em casa, nós em casa, Meu a gente Deus. fica assim, poxa, meu marido não trouxe uma rosa para mim, não me deu um presente, porque a nossa expectativa com o outro é receber. Mas nós precisamos aprender a doar, a dar. Por isso que esse filtro tem que ser o Sabe, Salvador. Deus tem isso. falado muito comigo no sentido de ter tolerância. Nós temos vivido dias que a gente tem pouquíssima. Nosso pavio está muito Curtinho. curto. E a gente não tem tolerância com o próximo. Eu digo assim, em relação... Eu tenho um pai de 84 anos que às vezes me tira da graça, porque ele é muito teimoso. Coisa rica. Tô sendo sincera. Porque Ele é muito querido, é Não, isso mesmo, amiga. Ele é muito teimoso. Ele Essa acha que pode teimosia, fazer você tudo. olhando com um filtro de Jesus, você E vai ontem entender. mesmo Vai eu falei, entender. Senhor, E vai saber dê como se comportar. paciência e tolerância para lidar com essa situação do meu pai. Porque ele não aceita o envelhecimento dele. Ele quer dirigir, ele quer fazer tudo que ele não pode. E quer brigar porque ele acha que pode. Mesmo a gente falando que não pode, a gente tem que ter paciência. Mas às vezes a gente perde a paciência. Sim. Então, eu tenho pedido isso. Olhar para ele, um exemplo do meu pai, mas assim com outras pessoas também. Com tolerância, com paciência, com misericórdia. Aí quando você olha para esse momento que você supõe ser um defeito nele, ou seja, uma pessoa de 80 anos que quer dirigir, e aí isso é um defeito, porque ele não pode dirigir. Isso não pode acontecer. Ele tem que encarar os fatos. Só que como é... Aí quando você olha com o filtro da pureza de Jesus, você olha e diz assim, caramba, Poxa. ele tá constatando uma realidade de um corpo que está em envelhecimento. Dirigiu a vida inteira. Dirigiu a vida inteira. Hoje a autonomia dele está restrita. Meu pai tá assim também, né? A independência dele está restrita. Quando você olha com esse olhar de Jesus, você tem compreende amor, mais. compreende, sabe fazer Verdade. algo para não tirar daquela pessoa
toda a sua autonomia, toda a sua E independência. o porque ela vai... patriarca, né? Pois é, sabe o que vai acontecer com essa Meu pessoa? Deus. Ela vai simplesmente não querer mais viver. Vai ficar com Eu depressão. tenho pedido isso para Deus, porque essa paciência, a gente tem que olhar para orar, a gente não pode. A gente tem que pedir Verdade. essa tolerância. Porque, como eu falo, as pessoas são para vir tudo. Você vê no trânsito. Você olha para o outro, sai acabando, Aí, batendo, matando. Tito diz assim tudo no mais. capítulo 1, versículo 15, né? Para os puros, tudo é puro. Essa pureza, gente, é Cristo. Amém. O nome dessa pureza é Jesus. Ai, que, Jesus. que, sabe, que limpa, Lindo. que esclarece a tua visão, que purifica o teu olhar, que descontamina o teu olhar, sabe? E aí fica puro, limpo. O que é uma coisa pura? O que é uma água pura e o que é uma água contaminada? Uma água pura é boa de beber. Uma água contaminada é uma água que não é boa de beber. Por isso que para os puros, tudo é puro. Porque o filtro do puro é Jesus. E ele não consegue ver que você não merece apoio, que você não merece ajuda. Ele vai sempre olhar assim, não, Vamos lá. mesmo que você esteja assim, você merece esse amor Amém. do Pai. Coisa Amém. muito E linda. essa tolerância a gente tem que ter também com os defeitos dos outros, porque nós também temos defeitos, né? Muito. E quantas vezes a gente quer só apontar para o defeito, apontar para o erro, né? Neidinha, a gente Esquece. sempre tem falado isso aqui, né, amiga? Na reunião, a gente sempre fala. Verdade. Nossa tendência é realmente Ver o defeito, olhar enxergar o outro. e ver o erro das pessoas. Mas é e mesmo. se os nossos olhos forem bons, né? É a todo o tendência nosso da- corpo será Olha, Da eu... nossa humanidade. Eu estou enxergando daqui uma placa de estouro de 7 sabia. minutos. Bom, estourou. Não vai dar nem para dar parabéns para aquela pessoa que faz Felicidades! aniversário hoje. Vai, felicidades, encerrando o Parabéns, bloco. você que faz aniversário hoje. Olha um versículo para você. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Ai, você quer presente melhor que esse? Ai, E como esse Deus é maravilhoso. E assim, com esse clima de aniversário e musiquinha, a gente encerra esse bloquinho. E voltamos já já.